Os crimes da Rua Morgue. Em uma cidade bem calma e afastada dos grandes centros urbanos, com um pequeno número de habitantes, simples e humilde, se destacava um homem muito mesquinho, preconceituoso, sério e rude, que era mais conhecido como Oscar, o prefeito de Metro City. Oscar já tinha uma certa idade e estava muito doente. Morava com seus 3 filhos, Beatriz, a mais velha, Pedro, o do meio, e Edmundo, o mais novo e também mais ambicioso. Beatriz era uma menina calma, educada, estudiosa, alegre e adorada por todos. Pedro era um menino calmo, mas meio preguiçoso e desligado, e se dava muito bem com Beatriz. Já Edmundo era frio, grosso, misterioso e não se dava bem com ninguém, e muitas vezes nem com seus pais. Oscar paparicava muito Beatriz, por ser a sua única filha mulher, e Edmundo não aceitava isso. Pedro ainda cursava o ensino médio, com muito esforço, e Beatriz já estava terminando a faculdade de pedagogia, pois amava crianças, e Edmundo não se interessava muito pelos estudos. Oscar, já muito doente, não saía nem de casa, nem para ir ao médico. E, em uma das visitas do doutor, Edmundo, como sempre, muito curioso, resolveu ouvir atrás da porta. Ficou ali por alguns minutos, até que ouviu o médico dizer que seu pai só tinha alguns meses de vida. Edmundo estava feliz. E como estava? Não era muito velho, tinha apenas 19 anos, mas já podia assumir o lugar do pai, como prefeito, e ficar com a herança. Foi aí que Edmundo lembrou que havia Beatriz e Pedro, e sua mãe. Oscar não contou a ninguém sobre sua morte, mas depois de pensar resolveu falar apenas a Beatriz, a sua predileta. Beatriz, ao receber a notícia, ficou arrasada, chorou por horas com o pai. Prometeu guardar segredo. Depois de algum tempo, Beatriz se conformou com a morte do pai. Ela tinha uma rotina pesada e não podia se abalar. A faculdade de Beatriz e a escola de Pedro ficavam na Rua Morgue, que não era muito longe de casa. Essa rua era muito conhecida. Em um certo dia, Beatriz e Pedro foram para a aula. Por volta das 8 da noite, Cláudia ficou em casa com o marido e filho Edmundo. Eram quase 11 horas quando Beatriz voltou e avisou que Pedro havia ficado com seus amigos em um barzinho que ficava perto da faculdade de Beatriz. Parou de falar e Edmundo saiu às pressas, dizendo que ia comprar cigarro. Depois de 2 horas, Edmundo voltou dizendo que havia quebrado o carro. E Pedro não tinha voltado ainda, e os pais de Beatriz já estavam preocupados. Resolveram ir dormir. Talvez Pedro só tivesse perdido a hora como todo adolescente comum. No dia seguinte, Cláudia foi até o quarto para ver se Pedro estava lá, e Pedro não estava. Ligaram para a polícia, foram fazer busca no bar que Beatriz disse ter deixado Pedro, e lá no banheiro do bar encontraram Pedro morto, supostamente esfaqueado. A família ficou em choque. Quem poderia ter feito aquilo? Não demorou muito até a polícia desconfiar de Edmundo, e a família também. Então, os policiais resolveram olhar o quarto de Edmundo, e lá encontraram uma blusa cheia de sangue e uma faca enrolada na blusa. Os exames comprovaram que o sangue era de Pedro. Edmundo foi preso no mesmo instante. Algumas semanas depois, a família, muito abalada com o acontecido, continuou a rotina. Um dia, Cláudia acabou se atrasando com o tanto de trabalho na prefeitura, que saiu já era noite, aliás, bem tarde, e percebeu que era hora de Beatriz sair da faculdade e resolveu ir buscá-la. Chegando lá, Beatriz já havia saído, o que era muito estranho. Beatriz chegou em casa por volta
da meia-noite, pois tinha saído com umas amigas, afinal era sexta-feira. Foi dar boa noite aos seus pais, como de costume, e se assustou ao não encontrar sua mãe. E perguntou ao seu pai onde ela estava, e seu pai falou que achou que Cláudia estava com Beatriz. Ligaram para a polícia e contaram o que tinha acontecido. E os policiais encontraram os pedaços de Cláudia na rua Morgue. Daí para frente, Beatriz e Oscar passaram a ter mais cuidado. Passou a ir buscar Beatriz todos os dias na faculdade, e ela não saía de casa se não fosse com a companhia de alguém. Mas um dia Beatriz estava saindo da faculdade. Não tinha quase ninguém lá fora. Quando saiu da escola, foi em direção ao carro de seu pai. E quando viu que não tinha ninguém no carro, Beatriz viu o reflexo de uma pessoa no vidro. Quando se virou, a pessoa estava com uma faca na mão e a matou. O senhor Oscar, que tinha cansado de esperar, foi buscar uma cerveja e quando voltou, encontrou Beatriz morta. E quando se aproximou do corpo de Beatriz, ouviu uma voz falando com ele e percebeu que era o seu irmão mais velho, Otávio, e viu que estava com uma faca na mão e percebeu que ele tinha matado Beatriz e também o matou. E Otávio foi preso porque a câmera da faculdade filmou e Edmundo assumiu o cargo de prefeito de seu pai e recebeu a herança.